Oi, gente! Hoje a gente vai bater um papo com o Paulo Ferrari. O Paulo é um pintor desde 1996 e a gente está aqui para poder entender um pouco mais da sua trajetória e da sua visão artística. É isso, fica aí com vocês a nossa entrevista. Oi, Paulo, tudo bem? Então, eu gostaria que você começasse contando um pouco mais sobre sua formação, por favor. Minha formação inicial foi desenho industrial pela FAAP em São Paulo, na Fundação Armando Álvares Penteado. E depois eu fiz licenciatura em artes visuais para dar aula em colégio, conexão artes visuais e história da arte. E como você iniciou a sua carreira artística? O que te motivou a ser artista? No ensino fundamental, foi um professor e artista plástico dar um curso particular de pintura e desenho, né? Isso me incentivou bastante, porque eu fiquei muito empolgado na época, como já o dom do desenho, da arte, me incentivou a iniciar a pintura. Então, dessa época, eu comecei a pintar mesmo, né, como adolescente. E depois, na carreira profissional, já era do pré-vestibular ainda, eu tive a participação de uma galeria em Goiânia, da Fundação Jame Câmara, da Globo, e isso daria iniciação a uma carreira artística. Mas como eu ainda estava prestando vestibular, eu acabei não dando continuidade nessa trajetória, né? E depois, aqui no Rio, eu voltei, né, num projeto de artes portas abertas em Santa Teresa. Isso teve uma repercussão muito grande na mídia, incentivo de venda, e aí eu iniciei nos anos 90 essa produção artística em Santa Teresa. Entendi, muito obrigado. E de que modo a sua vida artística ela influenciou a sua vida pessoal? Dando continuidade nas produções artísticas, eu conheci a minha esposa na época, mas ela era uma cliente interessada numa das obras, e ela gosta muito de arte, apesar de ela não ser da área artística, mas produz muito essa parte de projetos, processos culturais que eu já participei. Ficamos juntos, nos casamos, e até hoje ela me ajuda com os projetos, dando o nome das obras. Ela me dá todo esse incentivo. E qual foi o estilo artístico que você adotou e por quê? Qual o motivo? Na arte, né, todo artista ele pode experimentar várias técnicas, vários estilos artísticos, né? Eu sou da área de desenho, mas eu escolhi para seguir essa trajetória da arte abstrata através de um projeto que eu estava em Arraial do Cabo. Foi aí que tive a ideia. A gente estava fazendo um mergulho, eu vi o cais oxidado, enferrujado no porto, e vendo o azul do mar, né, eu comecei um projeto da parte de sempre nos meus trabalhos tem um detalhe de oxidação, que tem a referência ao tempo. Então o quadro se chamou Resposta ao Tempo. E qual é a sua maior inspiração para as suas obras? O trabalho que eu faço na arte abstrata tem uma forma de estilo, chama automatismo, né? Esse automatismo é que você não tem controle das cores ou da tinta. Eu já faço um projeto, né? Minha arte abstrata sempre tem um símbolo, né? Talvez seja um círculo, que eu gosto muito, que ele não tem meio nem fim, que é perfeito. Às vezes tem formas geométricas, né? E planejamento das cores. Então isso tem uma influência de projeto e planejamento, mesmo sendo arte abstrata. E como artista, eu imagino que você possa passar por diversas dificuldades, né? Então a gente queria saber quais são as suas maiores dificuldades como artista? Por exemplo, você já passou por algum bloqueio criativo? No processo de criação, todo artista, em qualquer área, em algum momento ele vai ter um bloqueio criativo. Porque nem sempre, né, tudo é perfeito. Mesmo no planejamento de uma obra, às vezes não sai da maneira que você está pensando. E tem trabalhos, por exemplo, que já refiz 3 vezes, como tem uma obra em casa, né, um acervo meu, porque não chegou o resultado que eu gostaria. Então, até chegar esse resultado, ele pode demorar um pouco e ter esse bloqueio. Então, uma pergunta agora mais capciosa. A gente queria saber para você, o que é arte? Arte é uma manifestação artística, né, que envolve sentimentos, né, envolve o olhar da pessoa. Então, ela tem que passar para o espectador uma emoção. E essa emoção pode ser raiva, pode ser a pessoa que gosta de arte, né? Hoje a arte conceitual, né, ou instalação artística, é muita polêmica nesse sentido, porque às vezes as pessoas não entendem o que está olhando. Então, a arte é isso, ela tem que passar uma emoção. Quando ela não passa essa emoção, ela fica neutra, essa arte não passou alguma manifestação. Pode ser de olhar que as pessoas gostem do trabalho,
e tem algum sentimento, ou tem a raiva, ou não gosta, ou comenta e é coisa ruim. Mas em todo setor da arte tem essa manifestação, sentimento. Quanto tempo em média você leva para fazer um quadro? Essa pergunta, uma amiga nossa fez uma pergunta no ano passado, que inclusive ela tem 2 obras em casa, e me deixou assim um pouco até pensativo sobre isso, né? E este ano eu acabei anotando o processo, como começa e termina uma obra. Na verdade, essa obra ela pode levar um tempo de 1 semana, pode levar 3 dias, ou pode levar alguns anos, né? Todo artista pode começar uma obra e parar, porque não teve o resultado final dela, e terminar alguns anos. Então, na história da arte, inclusive, você pode observar que tem artes que o artista, né, como Van Gogh, começa no ano e termina alguns anos depois colocando essa data. Então é muito relativo o processo de produção de uma obra artística. E você já expôs alguma obra sua? Como você sente com as pessoas admirando e comprando as suas pinturas? Sim, eu já fiz algumas exposições, né, que é um retorno muito grande, é o olhar das pessoas, né, não é uma questão nem comercial, mas o retorno se agrada ou as pessoas comentam, né, numa exposição é muito emocionante. Uma das exposições que eu fiquei muito emocionado é no Museu de Arte Contemporânea, que é o MAC, em Niterói, né, daquele do Oscar Niemeyer. Eu fiquei muito emocionado de ter participado da exposição e vendo as pessoas, né, olhando para aquela obra, aquele museu maravilhoso. E outras exposições também, você tendo esse retorno do público. Então, o artista, qualquer departamento de arte, ele tem que ter esse retorno para dar continuidade do seu trabalho. E só olhar em casa no ateliê, ou, enfim, não tem esse retorno das pessoas. E agora, para finalizar, uma pergunta mais pessoal. A gente queria saber, dentre as suas obras, qual é a sua preferida? O meu quadro preferido chama O Cerne da Questão. Foi um projeto que eu fiz em uma exposição em Niterói, no Centro de Arte de Niterói, da Prefeitura, chamado Escolhas, tá? Que era do significado do X. Então eu pesquisei várias pessoas sobre o significado da iconografia X. E esse quadro tem uma referência à Guerra do Iraque, em 2003, né, que é um quadro que é um díptico, tem cores avermelhadas, referência ao sangue, né, a cor forte, e o quadro ele é dividido, então o mundo estava dividido, e esse quadro tem uma marcação com X na época do Oriente Médio. E como até hoje, né, seria bem atual. Então é isso, Paulo. Muito obrigado pela sua participação. Parabéns pelo seu trabalho e muito sucesso. Obrigado por ter participado com vocês, né? Eu adorei. E sucesso para vocês também.